Existe uma diferença entre técnica de Instagram e estratégia de conteúdo. Quando a gente fala de técnica de Instagram, a gente está falando ali de fazer Reels até no máximo 1 minuto, 30 segundos, que nos primeiros 3 segundos de vídeo você precisa tentar chamar a atenção da pessoa, senão não funciona. Você tem que fazer tantas postagens por dia, tantos stories por dia. Isso é técnica de Instagram. Agora, quando a gente fala de estratégia de conteúdo, aí o buraco já é um pouco mais embaixo. A gente está falando de fazer pesquisa, de estudo, e bastante pesquisa, bastante estudo. É algo que não pode ser feito da noite para o dia e que vai além de você saber quantas publicações você vai estar fazendo no mês, na semana e por aí vai. O problema é que a maioria das pessoas, das empresas e dos profissionais da área de marketing, eles estão focados apenas na técnica do Instagram. E o que acontece é que com isso, você acaba não conseguindo gerar os resultados que você pensa em gerar, que é o quê? Você fazer uma publicação, aquela publicação te trazer mais seguidores, com aqueles seguidores que sejam seguidores que possam se transformar em clientes, que o seu conteúdo tenha mais engajamento. Isso é o que todo dono de negócio deseja, mas não é o que acontece na prática. Isso porque a técnica de Instagram sozinha não se sustenta. E por que não se sustenta? Primeiro que o algoritmo do Instagram, ele está sempre mudando. Só para você ter ideia, no ano passado, final de 2025, o Instagram ele liberou uma ferramenta que permite que o usuário tenha mais controle sobre o algoritmo, sobre aquilo que ele vai ver no Reels. Porque o Reels é a ferramenta que está sendo mais utilizada ali no Instagram. As pessoas passam muito tempo ali passando os vídeos para baixo. E assim, a gente tem diversas outras coisas que começaram a funcionar mais e outras que pararam de funcionar, né? A própria Meta, ela chegou a dizer que a plataforma hoje, o Instagram, ele está preferindo que as pessoas produzam conteúdo original. Não ficar fazendo trend, não ficar copiando aqueles conteúdos que tá todo mundo fazendo, sabe? Que tá no hype. A gente pode pegar diversas mudanças assim que estão sendo feitas na plataforma e essas mudanças acontecem toda hora. Sempre está saindo uma nova atualização de algo que mudou no algoritmo. Outro fator que também faz com que somente usar a técnica do Instagram não funcione é que o Instagram um dia ele pode ser substituído por outra rede social. A gente tem novas redes sociais surgindo ao longo do tempo e pode ser que um dia o Instagram ele não seja mais aquela rede social tão utilizada assim pelas pessoas, né? Principalmente pelas pessoas mais novas. Então pode ser que se você dependa só do Instagram e você fique dependendo apenas do algoritmo do Instagram, quando você precisa migrar para outra rede social por algum motivo, isso se torna um desafio maior para você, porque você não tem uma estratégia ali por trás, você se baseia basicamente no que a plataforma, o algoritmo diz que você tem que fazer para entregar o seu conteúdo. E só a técnica do Instagram, ela não se sustenta, porque quando você faz um conteúdo com autenticidade, você dá um tapa na cara do algoritmo. Tudo que é original, que é autêntico, é melhor do que você seguir o algoritmo. Por isso que a técnica do Instagram não é que ela não seja importante, mas ela não é a base. É como se você estivesse querendo correr se você ainda não consegue nem caminhar. Por isso que é importante que você priorize a estratégia de conteúdo antes de pensar em qual técnica você vai utilizar, qual ferramenta que você vai priorizar ali na plataforma. E aí, sobre isso, então, como é que você pode criar uma estratégia de conteúdo para sua marca? Para pensar em estratégia de conteúdo, você tem que tirar o foco das redes sociais, do Instagram, do TikTok, e você precisa olhar para a sua marca. Aqui no canal eu já falei várias vezes sobre marcas, já tem vídeo aqui que fala sobre isso, e você pode pesquisar também para entender um pouco. Mas, em resumo, a marca é a reputação da sua empresa. É a forma como as pessoas enxergam o seu negócio. Então, quando você tira o foco do Instagram e começa a focar na marca, você passa a olhar para a experiência que você quer entregar para o seu consumidor. Olhando os pontos de contato que sua marca hoje tem com o seu cliente, qual é a experiência que você gostaria de entregar para essa pessoa quando ela entra em contato com a sua marca através do Google, através do Instagram, por um telefonema ou até mesmo fisicamente, né, no estabelecimento físico, na sua loja. E assim, a verdade é que eu preciso ser bem realista com você também. Até você conseguir entender realmente qual a experiência que você quer entregar para o seu cliente, você conseguir trazer isso, né, tirar do papel e colocar para a prática, é complexo, não é fácil. Envolve estudo, envolve bastante pesquisa, envolve você gastar muito tempo pensando. E na verdade o que a gente precisa aprender a fazer é pensar, é tentar pensar um pouco fora da caixa, porque não existe uma fórmula mágica para você conseguir resolver esse problema.
Mas, se você quer que eu tente te ajudar um pouco a como você pode começar a pensar um pouco sobre isso, tem algumas perguntas aqui que eu separei que você pode estar fazendo para você mesmo, para conseguir entender como é que você pode entregar a experiência que você quer entregar para o seu cliente. Então, por exemplo, qual transformação você teria prazer de entregar aos seus clientes? Se você pudesse transformar a vida dele de alguma forma, qual seria essa transformação? No que você acredita? No que as pessoas que estão envolvidas com a sua marca acreditam? Por que você resolveu abrir esse negócio? E tente, nessas perguntas você tem que tentar sempre ir além do comum. Você não pode simplesmente responder, não, meu negócio aqui é um negócio que tem muita qualidade, porque eu quero ganhar dinheiro. Tente ir além disso. Tente pensar um pouco fora da caixa realmente e pensar em motivos um pouco mais transformadores. É quase como se você estivesse tentando mudar o mundo de alguma forma, mas com os pés no chão dentro da sua realidade. Se o seu negócio ele pudesse resolver algum problema no mundo, qual que seria esse problema? E como que vocês fariam para resolver esse problema? Tente responder essas perguntas. Gaste um tempo para pensar e para responder essas perguntas. E a partir disso, você já vai começar a entender um pouco como que você gostaria de entregar essa experiência para o seu cliente. É claro que essas perguntas não são suficientes, essa que é a verdade, porque aqui a gente está falando de estratégia de marca, né? A estratégia de conteúdo em si, ela na verdade vem da estratégia de marca. Aquilo que sua marca quer falar, né? Aquilo que a sua marca quer passar para as pessoas. É daí que nasce a estratégia de conteúdo que você vai publicar ali na ponta. Mas para você conversar sobre o que vai ser feito na ponta, você precisa pensar antes. Você precisa entender o que sua marca é. Se você não entender o que sua marca é, a sua estratégia de conteúdo nunca vai funcionar. E você vai ficar refém do algoritmo para sempre. E aí, pensando no que você quer falar para o seu cliente, molde o tom de voz da sua marca e o que você gostaria que sua marca falasse para as pessoas. A gente tem que pensar que toda marca no mundo deveria ter uma mensagem para passar. A mensagem, por exemplo, da Nike, mesmo que a Nike seja uma empresa grande, mas a mensagem que a Nike trouxe para o mundo é apenas faça. Não importa se você está cansado, não importa se você não acredita, vai lá e faz. Então a gente tem que pensar que sua marca ela precisa trazer uma mensagem para o mundo. Qual mensagem seria essa? E assim, por último, mas não menos importante, na verdade, o mais importante de tudo que você precisa entender nesse vídeo é: você precisa ter planejamento. Nada vai funcionar se você não se planejar. Isso aqui assim, é uma regra mundial para todas as empresas do mundo. Se você for pegar todas as empresas mais bem-sucedidas do mundo, aquela empresa que deu certo, tem uma única coisa em comum entre essas empresas, que é, todas elas fizeram um planejamento e seguiram o fucking planejamento. Se essas empresas que tiveram muito sucesso seguiram o planejamento para conseguir ter esse sucesso, por que a sua empresa não teria que fazer a mesma coisa? A nossa vida pessoal precisa de planejamento. Sem planejamento a gente não consegue se organizar, a gente não consegue fazer as coisas darem certo, a gente vive sempre tentando tampar gargalos, então nada funciona. Então a sua empresa ela precisa se planejar. E aí existem diversos tipos de planejamento. Você tem planejamento de negócios, planejamento financeiro, planejamento de marketing, planejamento de vendas, planejamento de marca, que é o que eu falo aqui nesse canal e o que eu faço. Mas acima de tudo, você precisa ter o básico ali, que pelo menos seria o planejamento de negócio. Planejamento de negócio, planejamento financeiro. Cara, se você não tem um planejamento de negócios, você tem que sair desse vídeo agora e fazer esse planejamento agora. Você tem que fazer esse planejamento para ontem. Inclusive, você não pode nunca fazer um planejamento de marca se você não tem um planejamento de negócios. O plano de negócios é o básico para o seu negócio existir ali. Você tem um plano financeiro, você saber o quanto que está saindo do seu negócio, quanto que você está gastando, quanto que está entrando. Se você está no vermelho ou não, se você está com muitas despesas, como é que você pode cortar essas despesas? Porque ter um negócio não se trata só de ganhar dinheiro, se trata também de você cortar custo e às vezes até eliminar custos, se necessário. Então assim, você percebe que vai muito além de você criar conteúdo, né? Você tem que pensar no negócio como um todo. Mas é claro que o assunto desse vídeo é a parte de criação de conteúdo e estratégia de conteúdo, mas eu quero que você se estimule a fazer esse exercício, que se você quer ter um conteúdo diferente, um conteúdo que te entregue resultado, você não pode ficar pensando só no conteúdo, você tem que pensar na sua marca. Você precisa pensar que a sua marca ela precisa ter uma missão, precisa ter um propósito de existir. Cuidado aqui também que tem muita gente que confunde essa questão de ter um propósito, de ter uma missão, com você criar narrativas para você publicar isso e mostrar para os seus clientes que sua marca é uma marca legal, é uma marca atualizada. Só que isso não tem nada a ver.
Na verdade, isso, se você tem um propósito de marca, é algo que você precisa saber como utilizar. Aquilo ali não necessariamente você tem que vir a público com aquilo. É muito mais sobre algo que vocês vão conduzir para moldar a cultura interna da empresa sobre aquele propósito, sobre aquela missão, para que vocês possam caminhar e saber para onde vocês estão caminhando. Então, assim, eu acho que agora você conseguiu entender que você não pode depender só da técnicazinha de Instagram, da técnica de rede social. Você precisa ter estratégia de conteúdo. E se você quer que o seu conteúdo tenha estratégia, você precisa cuidar da sua marca. E que, acima de tudo, você precisa se planejar. Você precisa ter um planejamento de marca se você quer que a sua marca, seu conteúdo seja mais relevante. Se no final das contas você quer vendas, você quer ter mais clientes, você quer fidelizar esses clientes e não ficar perdendo ele para os concorrentes. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha entendido. Tamo junto e é nóis.